meus olhos, as nossas vidas, para não andarmos mais em trevas. Porque é melhor não dizer que a palavra de Deus ela é um fogo que consome. Aleluia. Consome o que? O pecado, consome a mentira. Desfaz todos os laços que o inimigo se opõe contra nossas vidas. Se você for entrar dentro das cartas que o apóstolo João, conhecido como profeta do amor, como um homem que foi um exemplo de humildade, conhecido como aquele que deitou, que repousou nos peitoral de Jesus. Ele no capítulo 3, no versículo 8, a parte C, ele diz que foi para isso que o Senhor Jesus manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. E quando nós falamos de fé, eu sou um exemplo em falar de fé, porque eu vivo a fé. E viver a fé não é só simplesmente falar que nós vivamos. Glória a Deus. Você só vai conhecer alguém quando vive uma verdadeira fé com Deus, quando passa a passar por problemas, quando o próprio Deus leva ele para viver no deserto, quando o próprio Deus passa a provar a ele, aí você vai saber o que é a fé de uma pessoa que vive a fé. E dentro deste contexto que nós acabamos de abrir, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia o que eu ia ministrar, eu não sabia o que eu ia falar, e eu estava aqui de joelho, eu fui e falei: Deus, o que eu vou falar? O Senhor falou comigo: tu vai pregar sobre a fé, você vai falar sobre fé. Aleluia. Porque a fé, no versículo 1 do capítulo 11, o escritor do livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não vê. O que é fé? Fé é algo tão fundamental para a nossa vida que se você não exercer ela, você não consegue chegar até a Deus. Glória a Deus. E hoje aleluia. eu vim aqui hoje falar de duas letrinhas que é fundamental para que a minha vida e a sua vida venha permanecer de pé dentro da presença de Deus. E quando nós falamos de fé, eu entro lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o seu versículo 1. Se você for estudar a história deste homem, que foi também um grande exemplo na fé, o nome deste homem se chama Josafá. Quem era Josafá? Josafá era rei, era líder de uma grande nação chamada Nação de Judá. O reino de Israel foi dividido em duas nações. A nação de Judá se tornou a nação do sul. Judá, reino do sul. Israel, reino do norte. E a Bíblia diz que Josafá era rei do reino do sul. E quando nós entramos para entender essa história, vai ter momento que você vai estar sentado no seu cantinho. Nós não estamos esperando o problema, mas o problema vai chegar até nós. Glória E a o que Deus, fazer aleluia. quando vêm os problemas até nós? Tem pessoas que dá vazão para o problema tomar conta da sua vida. E quando dá vazão para o problema tomar conta da sua vida, entra o desespero, entra a angústia, entra a depreensão, entra a dúvida e também entra a incredulidade sobre a vida de uma pessoa que deixa os problemas tomar conta da tua vida. Ninguém espera a decepção, mas a decepção pode vir. Ninguém espera uma perca, mas a perca pode vir. Nós estamos aqui sentados no nosso cantinho, ninguém está esperando uma doença, mas a doença pode vir. Ninguém está esperando a depreensão, mas a depreensão pode vir. Agora o tema é: o que fazer quando vem os problemas para a nossa vida?
O que fazer quando Deus permite nós passarmos por alguns desafios? A Bíblia diz que Josafá, ele estava sentado na sua cadeira de exaltação, pastor Alex. A cadeira que o próprio Deus tinha colocado ele. E a Bíblia diz que de repente surgem alguns mensageiros para trazer uma má notícia. E toda má notícia, ela não vem sozinha, ela vem com uma apreensão, ela vem com um medo, ela vem com uma angústia junto, porque vem um pacote tudo junto. Eu creio que quando os mensageiros chegam lá, eles dizem para o rei: rei, eu não quero tirar a sua paz, nem deixar o Senhor abatido, mas nós estamos aqui com um pepino de todo tamanho, por o Senhor ser o nosso líder, nós vamos entregar nas suas mãos. Eu creio que o rei olha para ele e diz: desembucha, rapaz, fala logo, o que está acontecendo? Os mensageiros olham para o rei e dizem: rei, se levantaram uma multidão de inimigos. E o problema é que não está sozinho. Se aliaram a nação de Amonita, Sodomita e Edomita. E essas três nações se aliaram contra o Senhor, contra a nação de Judá, contra o reino do sul, para tentar destruir. Eles querem tomar aquilo que Deus deu para os nossos pais, aquilo que Deus deu para nós. Isso é a herança nossa. Glória. A Bíblia diz que quando o rei ficou sabendo, pastor Alex, daquela situação, do tamanho do problema, mesmo que ele reunisse todos os valentes que tinha dentro de Judá, ele não tinha a menor chance contra a situação que ele estava vivendo. A Bíblia diz que o rei temeu aquela situação. O rei ficou preocupado, o rei ficou angustiado com aquela situação. Vai chegar momento na nossa vida que você vai ficar preocupado, vai chegar momento na nossa vida que você vai ficar angustiado, vai chegar momento na nossa vida que você vai ter medo, vai chegar momento na nossa vida que nós iremos chorar. Mas o que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer? A Bíblia diz que Josafá, ele ficou preocupado, Josafá ficou com medo, ele ficou, provavelmente Josafá chorou, ele temeu aquela situação, mas ele lembrou que ele tinha um Deus grande, um Deus todo-poderoso. Ele lembrou que tem um exército do céu que está pelejando pela minha vida e pela tua vida. E a Bíblia diz que quando ele viu que ele não podia resolver a situação com as suas mãos, com os valentes, com um povo que estava sobre o seu governo, o que ele fez? Ele confiou em Deus. Ele pegou o seu problema e colocou nas mãos do Eterno. Eu não conheço ninguém que coloca o problema na mão de Deus, que fica sem resposta diante de Deus. Mas colocar o problema na mão de Deus não é simplesmente ir lá e colocar. Exige muita coisa. Vai exigir a sua fé. Vai exigir dedicação naquilo que você colocou para Deus. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem obter vitórias na sua caminhada? É porque pega o problema, coloca na mão de Deus, mas não ora, não paga preço, não busque para Deus fazer alguma coisa pela sua vida. A Bíblia diz que quando Josafá viu o tamanho do problema, ele falou: já que eu não posso resolver, eu vou colocar na mão de quem pode resolver. Mas ele colocou na mão de Deus e ele não ficou parado. Glória a Deus. Ele confiou plenamente em Deus. Ele sabia que a fé dele no Senhor iria fazer Deus entrar na peleja para dar vitória para o seu povo. Aleluia, Deus. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem ter êxito